Não sei se o áudio vai ficar muito bom, porque é a primeira vez que eu tô gravando no meu apartamento novo e eu consegui me mudar para uma rua ainda mais barulhenta do que a que eu morava anteriormente. Mas, enfim. Se teve uma coisa que Satanás fez num dia que ele estava muito inspirado, foi o tal do WhatsApp. O capeta tava à toa, saca? E pensou assim, eu acho que eu vou criar uma forma, vou inventar um aplicativo em que os seres humanos vão poder unir, né, todos os contatos deles em um único grupo, entendeu? E aí eles vão poder formar grupos para conversar 24 horas por dia, a todo momento, pelo celular. Aí eles vão formar os grupos de trabalho, grupo da escola, grupo de família, e vou botar fogo no parquinho definitivamente. E Satanás criou o WhatsApp. Hoje de manhã, a primeira coisa, né, com a qual eu me deparei no WhatsApp foi um compartilhamento da criatura dizendo que o Lula só foi solto porque o STF vetou uma lei. E isso reflete muito, inclusive, da forma como a gente enxerga, né, como nós brasileiros enxergamos as questões, né, jurídicas, as questões legais e as questões políticas. Porque isso mostra o desconhecimento da pessoa em relação às leis propriamente ditas, à função do STF e no que consistiu esse julgamento que provavelmente culmina na libertação do Lula. Uma libertação que pode muito bem ser temporária, né? Via de regra, a gente está num momento em que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Mas o que aconteceu, né, para levar à soltura do Lula? O STF, ele simplesmente julgou a interpretação de um artigo da Constituição Federal. O artigo 5º, que é aquele famoso que vai dizer que todos são iguais perante a lei, e pipipipopopó, ele diz que ninguém pode ser preso até o trânsito em julgado. Ou seja, ninguém pode ser preso até que se esgotem todas as chances de recurso e até que ele seja realmente condenado em todas as instâncias possíveis. Trocando em miúdos, o STF ele julgou que ninguém pode ser preso em segunda instância, porque ainda há possibilidade de recorrer à sentença, ao julgamento. E no caso específico, né, da condenação do Lula, a gente também tem que atentar para a fragilidade das provas que levaram a essa condenação. Afinal de contas, até o Deltan Dallagnol, depois que a gente viu, né, os vazamentos aí, graças ao Intercept, a gente viu que até mesmo o Deltan Dallagnol, o promotor responsável pelo caso, considerava as provas frágeis, como de fato são. Enfim, um grande problema do brasileiro e que faz com que a gente esteja nessa situação agora, sabe, de tanta briga, de tanta polarização, é que a gente lida com a política de uma forma extremamente emotiva. E isso envolve também a parte jurídica, saca? Em vez da gente tentar racionalizar e enxergar tudo que está envolvido, né, a complexidade dos processos, a gente vai pelo lado da emoção. E aí, no final das contas, a gente acaba tendo as nossas opiniões com base no ódio que a gente sente por determinado indivíduo e se esquece que muitas vezes não é uma questão de opinião, mas é uma questão de análise racional, lógica, que vai levar a uma conclusão muitas vezes até óbvia. Enfim, esse papo no WhatsApp em que a pessoa vinha dizendo, né, que o Lula continuava a ser um criminoso,
ele caiu para o aspecto do humor. E o humor é algo muito interessante, porque ele, hoje em dia, né, no país, o humor tem sido um foco muito interessante de discussão, porque o funcionamento do humor, ele tem um caráter político. O humor, em sua origem, ele está muito ligado a aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos. No caso das charges, por exemplo, que saem nos jornais, nas revistas, elas necessariamente, para que elas sejam efetivas e sejam reconhecidas, sejam fontes de riso para todas as pessoas, elas vão lidar com o poder. O questionamento do poder, a crítica ao poder, é algo muito fundamental, saca? Para que o humor seja efetivamente engraçado. Eu estudei o humor durante o meu mestrado, né, as estratégias linguísticas e semânticas envolvidas no humor. E o que acontece? A função do humor, ela vai ser de criticar o poder, né? E de alguma forma de legitimar esse poder também. Ela pode valer tanto para um quanto para outro. O que a gente vai ver é que dificilmente um chargista, né, ou um humorista que seja crítico ao poder, ele vai também produzir o humor que seja um reforço ao poder, ao status quo. Quando, na época do Bobo da Corte, qual que era a função, né, desse indivíduo, dessa figura do Bobo da Corte? Primeiro, ele reforçava os padrões e a ordem que eram desejados numa determinada corte. Como que ele fazia isso? Através da ridicularização. Se esse Bobo da Corte, ele vai e aponta para um sujeito, por exemplo, que é manco, ou que tem algum problema de pele, algum aspecto que seja psicológico, qualquer problema, né, qualquer coisa que faça dessa pessoa diferente dos demais súditos, quando o Bobo da Corte ele faz uma troça, ele ridiculariza essa diferença da pessoa, ele faz no intuito de estimular essa pessoa a se adaptar. Por exemplo, ele vai imitar um sujeito que é manco. Aí, esse sujeito manco, ele vai se sentir mal ao ver a caricatura dele, né, no Bobo da Corte, e aí ele vai começar a tentar corrigir esse problema que ele tem para poder se adequar, para ficar mais próximo das demais pessoas do reino daquela corte. E outra função do Bobo da Corte é a de conferir uma certa um aspecto de vulnerabilidade ao rei. Como assim? Ele vai ter, né, o aval do rei, o aval dos nobres, para brincar com esse governante, com esse monarca. Assim, ele vai dar a impressão para aquelas pessoas que estão ali na corte de que esse monarca não é tão fodão assim, de que ele aceita brincadeiras, de que ele aceita críticas. Essa impressão faz com que o monarca seja visto pelas pessoas como alguém mais plausível, mais acessível, digamos assim, mesmo que ele seja um déspota tirano. A gente pode fazer um paralelo atualmente, né, com os detentores do poder. Afinal de contas, nós temos um presidente que ele faz brincadeiras com seus ministros,
que ele faz piadinhas estúpidas, ridículas, para poder passar a impressão pro povo de que ele é gente como a gente, e ao mesmo tempo isso afasta a visão de que ele vem agindo de uma forma bastante... como é que eu vou dizer? Uma forma autocrática, entendeu? E aí, mais uma vez, a gente não pode querer que o humor ele deixe de atacar, de questionar e de tentar desconstruir os poderosos. No caso, né, dessa discussão sobre a qual eu tô falando, de que adianta você fazer piada com o Lula, que tá preso, que é visto por grande parte do país como um criminoso, sendo que ele não ocupa um cargo de poder, ele não está no poder. Basicamente, isso seria chutar cachorro morto, saca? O questionamento feito pelo humor, ele deve se direcionar a quem detém o poder hoje, e não a quem tá, sei lá, tá preso, né, ainda. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Espero que o áudio não fique tão ruim. E dá um like aí, ajuda nós pra nós crescer.